Efésios capítulo 1. A Epístola aos Efésios dá-nos o relato da mais rica das bênçãos dos santos, individualmente e da Igreja, fazendo realçar, ao mesmo tempo, os planos de Deus acerca da glória de Cristo. O próprio Cristo é considerado como sendo aquele que deve manter todas as coisas reunidas, formando um todo sob a sua mão, como cabeça da Igreja. Vemo-la colocado nas mais íntimas relações com Ele, tal como aqueles que formam o então com o propósito de Deus, e é vista na posição celestial que lhe foi atribuída pela soberana graça de Deus. Ora, esses caminhos de graça para com ela revelam o propósito de Deus sobre dois caráteres distintos, tanto em relação com Cristo como em relação com os cristãos. Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus de Cristo quando Cristo é considerado como homem, e é o Pai de Cristo quando Cristo é considerado como sendo o Filho do seu amor. Sob o primeiro caráter é-nos revelada a natureza de Deus, sob o segundo é-nos revelada a relação íntima de que nós gozamos com aquele que tem o caráter de Deus, e isto de harmonia com a excelência da própria relação de Cristo com Ele. É nesta relação com o Pai, assim como naquela em que nós estamos com Cristo, como seu corpo e sua esposa, que se encontram as fontes da bênção dos santos e da Assembleia de Deus, da qual a graça nos fez membros, como formando um todo. A própria forma da epístola mostra quanto o espírito do apóstolo estava cheio do caminho da bênção que pertence à Igreja, após ter desejado aos santos e fiéis em Éfeso a graça e a paz da parte de Deus, o Pai dos verdadeiros cristãos, e da parte de Jesus Cristo, seu Senhor. Começa logo a falar das bênçãos de que participam todos os membros de Cristo. As palavras gregas traduzida por fiel pode ser também expressa por crente. É empregada aqui e na Epístola aos Colossenses para designar os cristãos daqueles dois lugares. É preciso lembrar que quando ele escreveu essas duas epístolas, estava na prisão e que o cristianismo estava estabelecido havia já vários anos e estava exposto a toda sorte de ataque. Dizer se era crente, como no princípio, era dizer que se era fiel. Portanto, essa expressão não diz somente que se crê, nem que cada indivíduo andava fielmente, mas que o apóstolo se dirigia àqueles que, por graça, guardavam fielmente a fé que tinham recebido. O seu coração está cheio de imensidão da graça, e não havia nada no estado espiritual dos cristãos de Éfeso que exigisse notas particulares adaptadas a esse estado. É a proximidade de Deus que produz a simplicidade e que nos torna capazes de, nessa simplicidade, gozarmos das bênçãos de Deus, tal como o próprio Deus a dispensa, como elas saem do seu coração em toda a sua própria excelência, para delas gozarmos em comunhão com aquele que as concede, e não de uma maneira adaptada ao estado daqueles aos quais elas são dadas, ou por uma comunicação que não revela senão uma parte dessas bênçãos, porque a alma não é capaz de receber mais. Sim, quando se está perto de Deus, está-se em simplicidade, e toda a extensão da sua graça e das nossas bênçãos se desenrola tal como se encontra nele. Embora de passagem, é importante notar aqui duas coisas.
Em primeiro lugar, a proximidade moral a respeito de Deus e a comunhão com Ele são o único meio de crescermos realmente no conhecimento dos seus caminhos e das bênçãos que Ele comunica aos seus filhos, porque é a única posição em que podemos apreendê-las ou em que se é moralmente capaz de o fazer. Todo comportamento que não convém a esta aproximação de Deus, todo pensamento, por mais ligeiro que seja, que não convém à sua presença, nos fazem perder essas comunicações da parte de Deus e nos tornam incapazes de as recebermos. Veja João capítulo 14, versículos 21 a 23. Em segundo lugar, não é que o Senhor nos abandone por causa das nossas faltas e da nossa negligência. Ele intercede por nós e nós fazemos a experiência da sua graça. Mas já não é comunhão, nem um progresso inteligente nas riquezas da revelação de si próprio e da plenitude que está em Cristo. É a graça adaptada às nossas necessidades, uma resposta à nossa miséria. Jesus estende a sua mão na nossa direção de harmonia com a necessidade que nós sentimos, necessidade produzida nos nossos corações pela operação do Espírito Santo. Que Jesus se ocupe assim de nós é uma graça infinitamente preciosa, uma dada experiência da sua fidelidade e do seu amor. Aprende-se, por este meio, a discernir o bem e o mal pelo julgamento de si mesmo, mas a graça tinha de adaptar-se às nossas necessidades e receber um caráter de harmonia com as necessidades a que ela responde. Neste caso, o seu efeito consiste em fazer-nos pensar em nós próprios. O Espírito Santo ocupa-nos de nós mesmos em graça, sem dúvida, mas quando se tem perdido a comunhão com Deus, não se pode negligenciar essa introspecção sem nos enganarmos e nos endurecermos. Mas, infelizmente, as relações de bem das almas com Cristo não vão muito além desse caráter. É o caso mais frequente para todos. Numa palavra, quando isso acontece, tendo sido admitido o pensamento do pecado no coração, as nossas relações com o Senhor, para serem verdadeiras, devem ter lugar na base desse triste fato. Deixamo-nos ir ao pecado, pelo menos nos nossos pensamentos, e é só a graça que nos permite ter ainda alguma relação com Deus. O fato de Ele nos restaurar faz sobressair a sua graça aos nossos olhos. Mas isso não é a comunhão. Quando se anda com Deus, quando andamos segundo o Espírito, sem o entristecermos, Ele mantém-nos em comunhão no gozo de Deus, fonte positiva de alegria, de uma alegria eterna. É uma posição em que Deus pode ocupar-nos, como estando nós mesmos interessados em tudo o que lhe interessa. De todo o desenvolvimento dos seus planos, da sua glória e da sua bondade na pessoa de Jesus, o Cristo, de Jesus, o Filho, do seu amor, o coração engrandece-se na medida dos objetos que o ocupam. Tal é a nossa condição normal. Tal era, no fundo, o caso dos Efésios. Já notamos que Deus dotou especialmente Paulo para comunicar os seus planos e os seus caminhos em Cristo, assim como dotou João para revelar o seu caráter e a sua vida tal como foi manifestado em Jesus. O resultado do dom particular concedido ao apóstolo Paulo vê-se naturalmente na epístola que agora estudamos. Todavia encontramos aqui, como estando nós mesmos em Cristo, um desenvolvimento notável das nossas relações com Deus, da intimidade dessas relações e do efeito dessa intimidade. Cristo é o fundamento sobre o qual todas as nossas bênçãos estão assentes. É como estando nele que delas gozamos, tornamo-nos o objeto presente e atual do favor de Deus Pai,
como o próprio Filho é o seu objeto. O Pai deu-nos a Ele. Cristo deu a sua vida por nós, resgatou-nos, levou-nos, lavou-nos, vivificou-nos e apresentou-nos de harmonia com a sua obra e segundo a aceitação da sua pessoa diante de Deus, seu Pai. O segredo de toda a bênção da Igreja consiste em ela ser abençoada com o próprio Senhor Jesus e assim, do mesmo modo que Ele, considerada como homem, ela é aceita diante de Deus, porque a Igreja é o seu corpo e goza em Cristo e por Cristo de tudo o que o Pai lhe deu. Individualmente, o cristão é amado como Jesus foi amado pelo Pai neste mundo. Mais tarde terá parte, à vista do mundo, na glória de Cristo, prova de que era assim, amado em relação com o Pai, nome que Deus toma a este respeito. Veja João capítulo 17, versículos 23 a 26. É por isso que, em geral, nesta epístola, o crente é visto em Cristo, e não Cristo no crente, embora isso seja naturalmente verdade. É-se, assim, levado a considerar os privilégios do crente e da Igreja mais do que a plenitude do próprio Cristo, e encontramos aqui mais o contraste desta nova posição com aquele em que estávamos no mundo do que o desenvolvimento da vida de Cristo, assunto tratado mais largamente na Epístola aos Colossenses, que considera mais Cristo em nós. Mas a Epístola aos Efésios, que nos coloca em Cristo em relação com Deus Pai e assentado nos lugares celestiais, dá o mais elevado caráter ao nosso testemunho neste mundo. Ora, Cristo está numa dupla relação com Deus, seu Pai. É o homem perfeito diante de Deus, seu Deus, e é filho com seu Pai. Nós, cristãos, devemos participar numa e noutra dessas duas relações. Cristo o anunciou aos seus discípulos antes de voltar para o céu, demonstra-o plenamente ao dizer-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Esta preciosa, esta inapreciável verdade constitui aqui a base do ensino do apóstolo. Ele considera Deus sob o duplo ponto de vista de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo e de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. As nossas bênçãos relacionam-se com esses dois títulos, mas antes de tentarmos expor em pormenores o pensamento do apóstolo, notemos que ele começa aqui inteiramente com Deus, seus pensamentos e seus planos, e não com o que é o homem. Pode-se aprender a verdade por um ou outro desses dois extremos, se assim me posso exprimir. Pode-se partir do estado do pecador em relação com a responsabilidade do homem, ou partir dos pensamentos e dos eternos planos de Deus em vista da sua própria glória. É por este último lado que o Espírito Santo nos faz aqui considerar a verdade. A própria redenção, por muito gloriosa que seja em si mesma, é relegada para segundo plano, como não sendo senão o meio pelo qual nós gozamos do efeito dos planos de Deus. Era necessário que os caminhos de Deus fossem considerados do ponto de vista dos seus próprios pensamentos e não apenas do ponto de vista dos meios de trazer o homem no gozo e no resultado desses pensamentos. É a Epístola aos Efésios que nos apresenta assim. Quanto à Epístola aos Romanos, depois de ter dito que é a bondade de Deus, começa pelo fim do homem, demonstrando o mal e apresentando a graça para lhe fazer face e para o livrar dele. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo abençoou-nos com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, tendo-nos elegido nele. O primeiro capítulo desenvolve essas bênçãos e o meio de delas participarmos nos versículos 4 a 7. Depois, nos versículos 8 a 10,
temos o propósito formado de Deus para a glória de Cristo, em quem nós as possuímos. Em seguida, nos versículos 11 a 14, são apresentados a herança e o Espírito Santo dado como selo das nossas pessoas e garantia da nossa herança. Depois disso, encontramos uma oração em que o apóstolo pede que os seus queridos filhos na fé, que somos nós, conheçam os seus privilégios e o poder que ali os introduziu, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o colocou à direita de Deus para ser o cabeça da igreja, que é o seu corpo, e que, com ele, será estabelecida sobre todas as coisas por ele criadas, criadas por Cristo, como Deus de quem ele herda, como homem, enchendo tudo da sua glória divina e redentora. Numa palavra, temos, em primeiro lugar, a chamada de Deus, o que os santos são perante ele em Cristo. Em seguida, tendo mostrado o pleno desígnio de Deus quanto a Cristo, temos a herança de Deus nos santos. Depois vem a oração, pedindo que nós conheçamos essas duas coisas. E, enfim, o poder pelo qual nós ali somos introduzidos e dele gozamos. Precisamos, porém, de examinar estas coisas com um pouco mais de atenção. Vimos as duas relações estabelecidas entre o homem e Deus, relações em que o próprio Cristo se encontra. Ele subiu para o seu Deus e nosso Deus, para o seu Pai e nosso Pai, conforme João, capítulo 20, versículo 17. E nós temos parte em todas as bênçãos que decorrem dessas duas relações. Deus abençoou-nos com todas as bênçãos espirituais. Nenhuma sequer falta, e são todas das mais elevadas ordem. Não são bênçãos temporais, como as concedidas aos judeus. É na parte mais elevada do homem renovado, que nós delas gozamos, e elas são adaptadas a esta parte do homem. São bênçãos espirituais. Depois, elas subsistem na mais alta esfera, e não em Canaã, nem na terra de Emanuel, são-nos concedidas nos lugares celestiais, e da maneira mais excelente, não deixando lugar para nenhuma comparação. São-nos conhecidas em Cristo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 3. Mas isto provém do coração do próprio Deus, de um pensamento de Deus que está fora das circunstâncias em que ele nos encontra no tempo. Antes que o mundo existisse, nós tínhamos este lugar no seu coração. Ele queria dar-nos um lugar em Cristo, elegeu-nos nele. Que bênção, que fonte de alegria, que graça sermos assim os objetos do favor de Deus, de harmonia com o seu soberano amor. Se quisermos medi-lo, é por Cristo que é preciso experimentar fazê-lo. Ou, pelo menos, é assim que é preciso sentir o que é este amor. Notemos bem aqui de que maneira o Espírito Santo mantém continuamente diante dos nossos olhos o fato de que tudo está em Cristo. Como podemos ver por estas expressões, nos lugares celestiais em Cristo. Ele elegeu-nos nele, adaptados por Jesus Cristo, adotados por Jesus Cristo, tornados agradáveis a si no bem-amado. Este é um dos princípios fundamentais do ensino do Espírito aqui. O outro é que a bênção tem a sua origem no próprio Deus. Ele é a sua fonte e o seu autor. O seu próprio coração, se assim nós podemos exprimir, o seu pensamento nele são a sua origem e medida. É por isso que nós, só em Cristo, temos alguma medida daquilo que não se pode medir, porque ele é de maneira completa e adequada às delícias de Deus. O coração de Deus encontra nele, em Cristo, um objeto suficiente para se derramar inteiramente e para com o qual o seu infinito amor se pode exercer perfeitamente.
Portanto, a bênção é de Deus, mas além disto, ela está com Ele mesmo e diante dele para a sua própria glória, a fim de satisfazer o seu próprio amor. Foi Ele que nos escolheu, predestinou, abençoou, mas com o fim de nos ter perante si, adotados como filhos por Ele próprio. Tal é a graça, nos seus grandes fundamentos, e é, por consequência, o que ela se agradou fazer por nós. Mas temos de notar uma outra coisa: nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Ora, esta expressão não é simplesmente a da soberania de Deus. Se Deus escolhe agora alguns de entre os homens, é como soberano antes de o mundo existir, mas isto mostra que pertencemos, nos planos de Deus, há um sistema estabelecido por Ele em Cristo antes de o mundo existir, sistema que não é do mundo durante a sua existência e que subsistirá após a figura deste mundo ter passado. É um aspecto muito importante do sistema cristão. A responsabilidade foi introduzida, naturalmente para o homem, pela criação de Adão neste mundo. O nosso lugar em Cristo foi-nos dado antes de o mundo existir. O desenvolvimento de todos os caráteres desta responsabilidade teve lugar até a cruz e terminou ali. O homem esteve primeiramente em inocência, depois foi pecador sem lei, depois foi pecador sobre a lei, e quando foi reconhecido culpado de todas as maneiras, a graça, o próprio Deus, vem em bondade ao mundo dos pecadores, e não encontra senão ódio para o seu amor. O mundo está julgado, e os homens estão perdidos, e é o que, individualmente, cada qual tem de aprender por si mesmo. Mas a redenção foi consumada, o desígnio de Deus cumprido, e o seu plano na nova criação em Cristo ressuscitado, o último Adão, manifestado, o mistério escondido desde os séculos, enquanto que a responsabilidade do primeiro era posta à prova. Compare 2 Timóteo capítulo 1, versículos 9 a 11 e Tito, capítulo 1, versículo 2, onde esta verdade é posta em evidência com grande clareza. Esta responsabilidade e a graça não podem verdadeiramente conciliar-se senão em Cristo. Vêm-se os dois princípios nas duas árvores do jardim. Depois disso temos a promessa feita sem condições a Abraão, para que nós pudéssemos compreender que a bênção era de pura graça. Em seguida, a lei traz de novo dois princípios, mas coloca a vida como consequência da responsabilidade. Cristo vem, Ele é a vida, e toma sobre si, para todos aqueles que creem nele, as consequências da responsabilidade e torna-se como Filho divino e ao mesmo tempo chefe ressuscitado, a fonte da vida, tendo sido tirado o nosso pecado. E nós, como ressuscitados com ele, não temos somente recebido a vida, mas estamos numa nova posição, vivificados, fora do poder da morte, com ele, e temos uma porção de harmonia com os planos que estabeleciam tudo nele antes da fundação do mundo. E estamos estabelecidos conforme a justiça, e por causa da redenção, como uma nova criação da qual o segundo homem é o chefe. Na continuação do estudo veremos como somos conduzidos nesta posição. Dissemos que Deus se revela sobre dois caráteres, mesmo nas suas relações com o Cristo. É Deus e é Pai. Portanto, as nossas bênçãos referem-se a esses dois caráteres, isto é, a perfeita natureza de Deus como Deus e a intimidade de uma relação positiva com Ele como Pai. O apóstolo não menciona ainda a herança, nem os planos de Deus acerca do conjunto da glória de que Cristo deve ser o centro,
mas fala das nossas relações com Deus, do que nós somos com Deus e perante Deus, do que Ele nos tem feito ser e não da nossa herança nem do que Ele nos tem dado. A nossa própria porção em Cristo perante Deus é desenvolvida nos versículos 4 a 6. O que é dito da nossa posição no versículo 4 depende do nome de Deus. O que é dito no versículo 5 depende do nome de Pai. O caráter do próprio Deus é descrito naquilo que, no versículo 4, é atribuído aos santos. Deus não poderia encontrar as suas delícias senão em si mesmo e naquilo que moralmente se lhe assemelhe. Aliás, o que acabo de dizer é um princípio universal. Um homem honesto não poderia encontrar prazer na companhia de um homem que se lhe não assemelhasse em honestidade. Por bem mais forte razão, Deus poderia suportar o que estivesse em oposição à sua santidade, dado que, na atividade da sua natureza, ele deve rodear-se daquilo que ama, daquilo que faz as suas delícias. Mas, antes de tudo, Cristo é isso em si mesmo. Pessoalmente, ele é a imagem do Deus invisível. O amor, a santidade, a perfeição sem mácula em todos os seus caminhos estão unidos nele. Ora, Deus elegeu-nos nele, em Cristo. No versículo 4 encontramos a nossa posição sobre esta relação. Em primeiro lugar, nós estamos perante Deus. Ele nos introduz na sua presença. O amor de Deus deve fazê-lo a fim de se satisfazer a si mesmo. O amor que está em nós deve também encontrar-se nesta posição para ter o seu perfeito objeto diante de si, e é somente ali que a perfeita felicidade se pode encontrar. Mas nesse caso é preciso que nos assemelhamos a Deus. Ele não podia levar-nos à sua presença e admitir-nos ali, a fim de fazer de nós as suas delícias, se nós não estivéssemos em condições de Ele poder encontrar o seu prazer em nós. Ele nos elegeu, pois, em Cristo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ele mesmo é santo no seu caráter, irreprovável em todos os seus caminhos, amor na sua natureza. É uma posição de perfeita felicidade estar na presença de Deus, ser semelhante a Deus, e isto em Cristo, objeto e medida da afeição divina. Assim Deus encontra em nós as suas delícias, e nós, possuindo uma natureza semelhante à sua, quanto às suas qualidades morais, somos capazes de gozar plenamente sem entrave desta natureza, e gozar dela em total perfeição nele. Além disso, foi a sua própria escolha, a sua própria afeição que nos colocaram ali, que nos colocaram em Cristo, que, sendo as suas eternas delícias, é digno de ter este lugar. O nosso coração encontra o seu descanso nesta posição, porque há acordo entre a nossa natureza e a de Deus, e a escolha que Deus fez de nós para que ocupássemos este lugar mostra a afeição pessoal que Ele tem por nós. Portanto, há um objeto perfeito e supremo perante nós. Note-se que, na relação de que falamos aqui, a bênção está de harmonia com a natureza de Deus. É por isso que não nos é dito que somos predestinados para isso segundo o bom prazer da sua vontade. Nós somos eleitos em Cristo a fim de sermos abençoados na presença de Deus. Esta escolha é o fruto da sua graça infinita, mas o júbilo da sua natureza, como o da nossa nele, não podia ser diferente, porque tal é a sua natureza, santa e amor. A felicidade não poderia encontrar-se em outro lugar ou com outra natureza. Mas no versículo 5 chegamos a privilégios particulares e somos predestinados para esses privilégios. Ele predestinou-nos para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo,
segundo o beneplácito de sua vontade. Este versículo apresenta-nos não a natureza de Deus, mas, como dissemos, a intimidade de uma relação positiva. Desde então, é segundo o beneplácito da sua vontade. Deus pode ter diante de si anjos, como servos, mas quis ter também filhos. Talvez pudéssemos dizer que, se somos admitidos e encontramos as nossas delícias na natureza de Deus, podemos não estar em íntima relação com Ele, mas a forma, o caráter desta relação depende certamente da soberana vontade de Deus. De resto, uma vez que possuímos essas coisas em Cristo, o reflexo da natureza divina e a relação de filhos vão juntos, porque ambos se encontram em nós. Todavia, lembremos-nos de que a nossa participação nessas coisas depende da soberana vontade de Deus nosso Pai, e que a maneira de nelas participarmos é estarmos em Cristo. Deus nosso Pai, na sua bondade soberana, em conformidade com seus planos de amor, quer ter-nos ao pé de si. Esse desígnio, que nos liga a Cristo em graça, é fortemente expresso neste versículo 5, assim como no que o precede. Não é só a nossa posição que ali se encontra caracterizada, mas também o Pai ali está introduzido de uma maneira particular a respeito da relação que este nome implica. O Espírito Santo não se contenta com dizer Ele predestinou-nos para nos adotar, mas acrescenta para si mesmo. Poder-se-ia dizer que isso está subentendido na palavra adotar, mas o Espírito Santo quer particularizar para os nossos corações este pensamento de que o Pai quer ter-nos em relação íntima com Ele, próprio como filhos. Somos filhos para Ele mesmo, por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Se Cristo é a imagem do Deus invisível, nós usamos essa imagem sendo eleitos nele. Se Cristo é Filho, nós entramos na mesma relação com o Pai. Eis, pois, as nossas relações tão preciosas, tão maravilhosas com Deus, nosso Pai, em Cristo. Eis os planos de Deus a nosso respeito. Nada encontramos, ainda que seja dito a respeito do estado precedente daqueles que deviam ser chamados a gozar dessas bênçãos. Vemos um povo, uma família celestial, segundo os desígnios e os planos de Deus, que existe como fruto dos eternos pensamentos de Deus e da sua natureza de amor, o que aqui é chamado a glória da sua graça. Não se pode glorificar a Deus juntando-lhe alguma coisa. Deus glorifica-se a si mesmo quando se revela. Tudo isto, pois, é para louvor da glória da sua graça, segundo a qual ele atuou para nós em Cristo. Cristo é a medida desta graça e a sua forma para conosco, ele em quem nós ali temos parte. Toda a plenitude desta graça é revelada nos caminhos de Deus para nós. São, por assim dizer, os pensamentos originais de Deus, que não têm outra fonte que não seja Ele mesmo, nos quais e pelos quais Ele se revela e em cujo cumprimento Ele se glorifica. E note-se que, no fim do versículo 6, o Espírito Santo nos diz o Cristo. Quando fala de Cristo, o Espírito Santo quer dar ênfase aos pensamentos de Deus. Deus tem atuado para conosco em graça no bem-amado, naquele que é particularmente o objeto dos seus afetos. O Espírito Santo põe em relevo este caráter de Cristo quando fala da graça que nos é concedida nele. Havia um objeto especial do amor de Deus nos seus afetos? Ele nos abençoou nesse objeto. Ora, onde Deus foi que nos encontrou quando quis introduzir-nos nesta gloriosa posição? Quem escolheu Ele para abençoar desta maneira? Pobres pecadores mortos nos seus delitos e nos seus pecados.
escravos de Satanás e da carne. Se é em Cristo que vemos a nossa posição segundo os planos de Deus, é nele também que encontramos a redenção que ali nos coloca. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, versículo 7. Aqueles que Deus quis abençoar eram pobres e miseráveis por causa do pecado. Deus atuou para com eles de harmonia com as riquezas da sua graça. Notamos já que o Espírito Santo faz realçar, nesta passagem, os eternos planos de Deus a respeito dos santos em Cristo, antes de falar do estado de onde Ele os tirou, quando os encontrou na sua condição de pecadores neste mundo. Ora, todo o pensamento de Deus acerca deles é revelado nos seus planos, nos quais Ele se glorifica. É por isso que nos é dito que aquilo que ele achou ser bom acerca dos santos é para louvor e glória da sua graça. Ele fez-se conhecer nela. O Deus que fez pelos pobres pecadores é segundo as riquezas da sua graça. Revelou-se nos seus planos. Ele é glorioso em graça. Na sua obra, ele pensa na nossa miséria, nas nossas necessidades, de harmonia com as riquezas da sua graça, e nós temos parte nela como sendo os seus objetivos na nossa pobreza, nas nossas necessidades. Deus é rico em graça. Assim, a nossa posição é feita e estabelecida segundo os planos de Deus e pela eficácia da sua obra em Cristo. Digo, a nossa posição perante Deus. Se tivermos de pensar agora onde são revelados os pensamentos e os planos de Deus, se deles decorre a remissão e a redenção, teremos de pensar, não tomando as nossas necessidades como sua medida, mas sim as riquezas da graça de Deus. Mas, a mais, Deus, tendo-nos colocado nesta intimidade com Ele, revela-nos os seus pensamentos acerca da glória do próprio Cristo. A mesma graça nos fez depositários do propósito tomado dos seus planos a respeito da glória universal de Cristo para a administração da plenitude dos tempos. É um favor imenso que Deus nos concede. Somos interessados na glória de Cristo, do mesmo modo que somos nele abençoados. A nossa proximidade de Deus e a nossa posição perfeita perante Ele tornam-nos capazes de sermos interessados nos planos de Deus quanto ao seu desígnio de glória para o seu Filho. E isto conduz-nos à herança. Veja João capítulo 15, versículo 15. Foi assim que Abraão, embora num terreno menos elevado, era o amigo de Deus. Deus, nosso Pai, deu-nos a nós o privilégio de gozarmos de todas as bênçãos nos lugares celestiais, mas Ele quer reunir todas as coisas nos céus e na terra sobre Cristo como chefe. E é da nossa posição nele que depende as nossas relações com tudo que é subordinado a Cristo, do mesmo modo que as nossas relações com Deus, seu Pai. Nós temos a nossa herança nele. A verdade de Deus tem sido reunida sob a mão de Cristo. Tudo o que está criado é o seu desígnio para a administração dos tempos em que o resultado de todos os seus caminhos for manifestado. Será um belo espetáculo, como resultado dos caminhos de Deus, ver todas as coisas reunidas numa paz e numa união perfeita sob a autoridade do homem, do último Adão, o Filho de Deus, estando nós próprios associados com Ele na mesma glória, sendo nós próprios seus companheiros na glória celestial, como objetos dos eternos desígnios de Deus. Não me alongarei aqui sobre esta cena, porque este capítulo dirige a nossa atenção para a comunicação dos planos de Deus acerca desta reunião de todas as coisas sobre o Cristo, e não
sobre a cena propriamente dita. O estado eterno, em que Deus é tudo em todos, é ainda outra coisa. A administração da plenitude dos tempos é o resultado dos caminhos de Deus em governo. O estado eterno é o da perfeição da sua natureza. Nós, mesmo no governo, somos introduzidos de harmonia com a sua natureza como filhos. Que maravilhoso privilégio! Nós herdamos a nossa parte em Cristo. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Entretanto, aqui o Espírito Santo apresenta-nos a posição em virtude da qual a herança nos calhou, primeiro, que a própria herança atribuía também a soberana vontade de Deus, tal como já o tinha feito antes, pelo que concerne à nossa relação especial como filhos de Deus. Note-se também aqui que na herança nós seremos para louvor da sua glória. Como na nossa relação com Ele, nós somos para louvor da glória da sua graça. Manifestados na posse da herança, seremos o desenvolvimento da sua glória, tornada visível em nós. Mas as nossas relações com o próprio Deus são fruto para as nossas próprias almas. Com Ele e perante Ele, da graça infinita que nos colocou nessas relações e nos tornou capazes de ali nos encontrarmos. Eis, pois, pelo que diz respeito à glória conferida a Cristo como homem, os planos de Deus, nosso Pai, a tal respeito. Deus reunirá num todo todas as coisas, tendo Cristo como seu chefe ou cabeça. E, como é nele que nós temos a nossa verdadeira posição quanto à nossa relação com Deus Pai, o mesmo se dá também acerca da herança que nos foi dada. Estamos unidos a Cristo tanto no que está acima como no que está abaixo de nós. O apóstolo fala aqui, em primeiro lugar, dos cristãos judeus, daqueles que creram em Cristo antes de ele ser manifestado. É a força da expressão nós, os que primeiro esperávamos em Cristo, ou, se me é permitido o emprego de um neologismo, os que temos pré-esperado em Cristo. Esperado nele antes de ele aparecer, o remanescente dos judeus, nos últimos dias, crerá como Tomé, quando vir Cristo, mas felizes aqueles que tiverem crido, mesmo sem verem. O apóstolo fala daqueles que, de entre os judeus, tinham já crido em Jesus. No versículo 13, Paulo estende aos gentios a mesma bênção, o que o leva a apresentar uma outra preciosa verdade em relação a nós, uma posição que é verdadeira para todo crente, mas que tinha uma força particular a respeito dos crentes de entre os gentios, as nações. Deus tinha posto o seu selo sobre eles pelo dom do Espírito Santo. Segundo a carne, eles não eram herdeiros das promessas, mas, quando creram, Deus selou-os com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da herança para todo crente, tanto para o judeu como para o gentio, até que a posse adquirida por Cristo lhe seja reconhecida, até que de fato Cristo tenha tomado posse delas pelo seu poder, que não deixará subsistir nenhum inimigo. Note-se que não se trata aqui da regeneração, mas de um selo posto sobre os crentes, que é a demonstração e o penhor da sua plena participação futura na herança que pertence a Cristo. Herança a que tem direito pela redenção mediante a qual Cristo adquiriu todas as coisas, mas de que não se apropriará fazendo uso do seu poder, a não ser quando tiver reunido todos os coerdeiros para dela gozarem com ele. O Espírito Santo não é o penhor do amor? O amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus
ama-nos agora tal como nos amará no céu, mas da herança o Espírito Santo não é senão o penhor. Nós não possuímos ainda nela a herança, seremos, então, para o louvor da sua glória. A glória da sua graça está já revelada. Assim, encontramos, na primeira parte deste capítulo, a graça que estabeleceu a posição dos filhos de Deus, os desígnios de Deus acerca da glória de Cristo, como cabeça de todas as coisas, a parte que nós temos nele como herdeiros, e o dom do Espírito Santo aos crentes, para ser o penhor e o selo da herança que Cristo adquiriu, até que entre na posse dela com Cristo. Desde o versículo 15 até o fim do capítulo, este capítulo 1, temos a oração do apóstolo pelos santos, oração que emana da revelação que precede, que é fundada sobre a maneira como os filhos de Deus têm sido introduzidos nas suas bênçãos em Cristo, e que nos conduz, assim, a toda a verdade acerca da união de Cristo com a Igreja, assim como do lugar que Cristo toma no universo, que ele criou como Filho, e que retoma como homem. Ao mesmo tempo, é fundada sobre o poder que se manifesta ao colocar-nos, do mesmo modo que ao próprio Cristo, à altura da posição que Deus nos deu nos seus planos. Esta oração é fundada sobre o título de Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e do terceiro capítulo, versículo 14 e seguintes, é fundada sobre o título de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Há ali mais de comunicação que de conselhos. Deus é aqui chamado Pai da Glória, como sendo a fonte e o autor dela. Mas Deus não é chamado somente o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ver-se-á também que Cristo é considerado como homem. Deus operou em Cristo, versículo 20, ressuscitando-o dentre os mortos e fê-lo assentar-se à sua direita. Numa palavra, tudo o que foi realizado acerca de Cristo é considerado como sendo o efeito do poder de Deus que o cumpriu. Cristo pode dizer: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei, porque ele era Deus. Mas aqui é considerado apenas como homem e é Deus que o ressuscita. Esta oração divide-se em 2 partes. O apóstolo pede que os efésios compreendam com todos os santos, primeiro, quais são a chamada e a herança de Deus. Segundo, qual é o poder que os coloca na posse daquilo que a chamada de Deus lhes confere, a saber, esse mesmo poder que colocou Cristo à direita de Deus, tendo-o ressuscitado de entre os mortos. O apóstolo pede, em primeiro lugar, para os santos a compreensão das coisas que lhes são dadas. Parece-me que encontramos aqui as 2 coisas que, na parte precedente do capítulo, vimos serem a porção dos santos, a saber, a esperança da chamada de Deus e a glória da sua herança nos santos. A primeira está contida nos versículos 3 a 5, isto é, a nossa chamada. A segunda encontra-se no versículo 11, isto é, a nossa herança. Nos versículos 3 a 5 encontramos a graça, isto é, Deus agindo em nosso benefício, porque Ele é amor. No versículo 11 encontramos a glória, o homem, Jesus, manifestado como gozando na sua pessoa e na sua herança dos frutos do poder e dos planos de Deus. Deus chama-nos para estarmos diante dele, santos e irrepreensíveis em amor, e ao mesmo tempo para sermos seus filhos. A glória da sua herança é nossa. O apóstolo não diz, note-se bem, a nossa chamada, embora sejamos nós os chamados. Ele caracteriza esta chamada legando-a àquele que chama, para que nós o compreendamos segundo a sua excelência,
segundo o seu verdadeiro caráter. A chamada é de harmonia com o próprio Deus. Toda a bênção e o caráter desta chamada são de harmonia com a plenitude da sua graça, são dignos dele. Ali está o que nós esperamos. A herança é também a sua herança. Tal como a terra de Canaã era de Deus, como tinha sido dito na lei, e não obstante, ele herdou em Israel. Também a herança do universo inteiro, quando for cheia da glória de Deus, é dele, mas ele herda-o nos santos. São as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ele encherá todas as coisas da sua glória, e é nos santos que ele as herdará. Eis as duas partes da primeira coisa para a qual os olhos dos santos deviam estar abertos. Pela chamada de Deus, nós somos chamados a gozar da bênção da sua presença junto dele mesmo, a gozar do que está acima de nós. A herança de Deus aplica-se ao que está abaixo de nós, às coisas criadas que estão sujeitas a Cristo, com quem e em quem nós gozamos da glória da presença de Deus junto dele. O desejo do apóstolo é que os efésios compreendam essas duas coisas. A segunda coisa que o apóstolo pede para os efésios é que eles conheçam o poder já manifestado, que já tinha operado a fim de que eles tivessem parte nesta bendita e gloriosa posição. Porque do mesmo modo como eles eram introduzidos pela soberana graça de Deus na posição de Cristo perante Deus, seu Pai, assim também a obra que foi operada em Cristo e o desenvolvimento do poder de Deus que teve lugar, elevando-o desde o túmulo até a direita de Deus Pai, acima de todo nome que se nomeia, são a expressão e o modelo da ação deste mesmo poder que opera em nós, os que cremos, e que nos eleva do nosso estado de morte no pecado para nos fazer tomar parte na glória desse mesmo Cristo. Esse poder é a base da posição da Igreja na sua união com Ele e da revelação do ministério e do mistério de harmonia com os desígnios de Deus. Cristo ressuscitado pessoalmente dentre os mortos é colocado à direita de Deus, bem acima de todo o poder e autoridade, e acima de todo nome que se nomeia entre as hierarquias pelas quais Deus administrava o governo do mundo, que existe agora, ou entre as do porvir. E esta superioridade existe não só em relação com a sua divindade, cuja glória não muda, mas também em relação com o lugar que lhe foi dado como homem, porque nós falamos aqui, como temos visto, do Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que o ressuscitou dentre os mortos e que lhe deu a glória e um lugar acima de todas as coisas, lugar de que ele era, sem dúvida, pessoalmente digno, mas que recebe e devia receber como homem das mãos de Deus, que o estabeleceu como chefe, cabeça sobre todas as coisas, unindo a si a Igreja como sendo o seu corpo, e ressuscitado os membros deste corpo da sua morte em pecados pelo mesmo poder que ressuscitou e exaltou o cabeça, vivificando-os juntamente com Cristo e fazendo-os assentar nos lugares celestiais nele, pelo mesmo poder que o exaltou. Assim a Igreja, o seu corpo, é a sua plenitude. É bem ele que enche tudo em todos, mas o corpo forma o complemento da cabeça. É ele, porque ele é Deus do mesmo modo que homem, que enche todas as coisas e que enche tudo, sendo o homem segundo o poder da redenção que ele cumpriu e da glória que adquiriu, de sorte que o universo, que ele enche da sua glória, que dela goza de harmonia com a estabilidade da redenção, a cujo poder e efeito nada poderia subtraí-lo.
comparar com o capítulo 4 de Efésios, versículos 9 a 10, esta introdução da redenção e do lugar que Cristo tomou como Redentor, como cumprindo tudo em todos, é plena de interesse. Ele, Cristo, repito, enche o universo da sua glória, mas a cabeça não está isolada, deixada, por assim dizer, incompleta como tal, sem o seu corpo. Este completa-a nesta glória como um corpo natural completa a cabeça, não para ser o cabeça ou para dirigir, mas para ser o corpo da cabeça e para que a cabeça seja a cabeça do seu corpo. Cristo é cabeça, o chefe do corpo sobre todas as coisas. Ele enche tudo em todos, e a Igreja é a sua plenitude. Eis o mistério em todos os seus pormenores. Por consequência, podemos observar que é quando Cristo, tendo cumprido toda a redenção, é exaltado à direita de Deus, que toma o lugar em que pode ser o chefe ou cabeça do corpo. Maravilhoso quinhão dos santos, em virtude da redenção e do poder divino, que operou na ressurreição de Cristo após ter sido morto por causa dos nossos delitos e pecados, e que o colocou à direita de Deus, quinhão que, salvo a sua permanência pessoal à direita do Pai, é também nossa, pela nossa união com Ele.